É momento de reflexão. A nossa reflexão desse momento terá como tema o arrebatamento da igreja. Vamos trazer as evidências da época em que a igreja será arrebatada. Louvado seja Deus. Vamos orar antes de iniciar nesse assunto. Eterno Deus, derrama o teu espírito, a tua graça, dai-nos entendimento, ajuda-nos a compreender a época em que a tua santa igreja será arrebatada dessa terra, será tirada. Abençoe os meus ouvintes para que eles entendam a época em que a igreja será arrebatada. Porque há muita confusão e nós queremos, nessas mensagens, esclarecer isso, dissecar esses pontos. Em nome de Jesus nós te pedimos, meu Deus, nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Então, meus amigos ouvintes, eu sou pré-tribulacionista e sou pré-milenismo. Eu creio que o arrebatamento virá antes da grande tribulação, por isso eu sou pré-tribulacionista. E também creio que depois da grande tribulação virá o milênio literal em que Jesus governará essa terra, em que o reino será estabelecido a Israel e Jesus governará de Israel essa terra. 1000 anos de paz, um governo literal de Cristo na terra. Então eu sou pré-milenismo. Louvado seja Deus. O texto que iremos dissecar nesse instante é 1 Tessalonicenses 4, 13, versículo 13 até o capítulo 5, versículo 2, que diz assim, no 13, não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos, por palavra do Senhor, isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Continuando aqui, 1 Tessalonicenses 5, 1 e 2. Irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Louvado seja Deus. Então Paulo estava escrevendo aos irmãos de Tessalônica, para que eles não fossem ignorantes quanto à vinda do Senhor, não estivessem desesperados quanto à vinda do Senhor e quanto aos que morreram. Não sejais ignorantes, não sejam pessoas leigas, sem conhecimento da vinda do Senhor. Ignorância é a falta de conhecimento, é a falta do saber daquilo. Então, Paulo disse àqueles irmãos que eles não fossem ignorantes, mas que eles estivessem a par ou estivessem sabendo a respeito da vinda do Senhor e quanto aos que dormem. Quanto aos que dormem é quanto aos que morreram. E não ficassem tristes, não ficassem
chorando, não ficassem desesperados, não ficassem desesperançados. Quanto aos que já morreram, aos que dormem, está falando da morte, aos que já morreram. Porque nós não somos como as pessoas que não têm esperança, mas nós temos esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e que ressuscitou, também ele vai trazer os que morreram com ele na sua vinda. Na vinda do Senhor, ele ressuscitará os santos, e então veremos os santos. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto, que os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem, porque Deus vai trazer os que morreram em Cristo, Jesus vai trazer com ele na sua vinda. Porquanto dada a palavra de ordem e ouvida a voz do arcanjo, o arrebatamento vai haver uma palavra de ordem da parte de Deus e vai haver a voz do arcanjo Miguel, que o arcanjo é Miguel, e ressoar da trombeta de Deus, uma trombeta separada. Olha que essa trombeta aqui não são as trombetas de Apocalipse, não. Paulo, quando escreveu sobre essa trombeta, ele escreveu no ano 60 a 65 da nossa época, do nosso calendário. E João, quando escreveu o Apocalipse, foi mais ou menos no ano 95 do nosso calendário. Então, Paulo escreveu, no mínimo, 30 anos antes que João. Então, essa trombeta não tem nada a ver com a trombeta de Apocalipse. A trombeta de Apocalipse fala de juízos. E aqui a trombeta fala de arrebatamento, do saque da igreja, da retirada. Fala do arrebatamento, dos que serão arrebatados e dos que serão ressuscitados com Cristo na sua vinda. Então, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus. Essa trombeta é uma trombeta totalmente separada das trombetas de Apocalipse. As trombetas de Apocalipse são trombetas de juízo. Lá abre o selo, toca a trombeta, os selos, os cavalos, são momentos de juízo. Aqui não está falando nada de juízo, está falando de arrebatamento e de ressurreição. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados, juntamente com eles, em nuvens, entre nuvens. E então encontraremos com o Senhor nos ares. Note que no arrebatamento, Jesus não vai pisar nessa terra, como na vinda do Senhor, No arrebatamento, o Senhor não vai pisar nessa terra. A igreja que vai subir e vai encontrar com o Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. E na vinda do Senhor é totalmente diferente, é outra ocasião totalmente diferente, porque na vinda do Senhor ele vai pisar no Monte das Oliveiras. E então vai ser um momento de grande tempo quando Jesus vir para implantar o milênio e para julgar as nações. Mas do arrebatamento será um momento curto, no abrir e fechar de olho, num piscar de olho, em milésimo, 7 milésimos de segundo. É um rapto, muito rápido, é só para os que estiverem esperando. É somente para 5 virgens prudentes. E as 5 loucas vão ficar, 50% dos cristãos que diz que é cristão vão ficar nessa terra, porque não são prudentes, mas os prudentes serão arrebatados. Então Paulo disse, consolai uns aos outros com essas palavras. Para esses pregadores que dizem que a igreja vai ficar aqui na grande tribulação, na grande tribulação vai haver decapitação de cristãos, de todos aqueles que não rejeitarem a Cristo serão decapitados pelo anticristo na grande tribulação. Então não há nenhum consolo. Na grande tribulação vai ser só catástrofe. Quando a igreja for arrebatada dessa terra, a terra vai entrar num momento de escuridão total. A grande tribulação é um momento ímpar na terra,
que não teve nenhum momento na terra ainda comparado com a grande tribulação. A grande tribulação vai ser um momento de aflição incomparável, que não podemos comparar com nenhum momento de aflição na terra. A primeira guerra mundial é fichinha em relação à grande tribulação. A Segunda Guerra Mundial também é fichinha em relação à grande tribulação. O Adolfo Hitler, com o Holocausto, é pequeno em relação à grande tribulação. A grande tribulação vai ser momento de aflição, que vai afligir o mundo inteiro. Então não é consolo, não tem consolo. A Bíblia diz aqui que nós temos esperança, consolar uns aos outros com essas palavras. Qual que é o consolo da igreja? O consolo da igreja é que Jesus, no momento de aperto, de aflição, Jesus vai tirar a sua igreja dessa terra. Então aqui está falando de palavras de esperança, de palavras de conforto, de palavras de consolo, que nós temos consolo, nós temos uma saída, nós temos um escape. Jesus é o nosso escape. A Bíblia diz, orai para que possais escapar daquele dia e não estar em pé de frente ao Filho do Homem. Quando essa passagem vai se cumprir, de estar em pé? No final da grande tribulação, quando Jesus virá para julgar as nações, vai reunir todos e vai dar um julgamento para as nações. Vai reunir as nações lá em Israel, porque vão todos guerrear contra Israel, e Jesus vai julgar aquelas nações que vieram guerrear contra Israel, porque querem destruir Israel e também querem tomar a sua terra. E a terra é do Senhor, a terra é minha, diz o Senhor. Então, para estes que vão estar de frente com o Filho do Homem, vai ser momento triste, mas para nós, para a igreja do Senhor Jesus, coloque no seu coração e tenha fé que Jesus, no momento de grande tribulação, Jesus vai tirar a igreja da terra antes de iniciar essa grande tribulação. Aí alguns pregadores falam, não, mas Jesus não tirou os crentes da Santa Inquisição, lá das covas dos leões, lá das perseguições que teve no Antigo Testamento, e das perseguições que tiveram ali a igreja do Antigo Testamento, que é Israel, as perseguições que tiveram ali do Nabucodonosor e de outros da Síria, e não tirou a igreja da Santa Inquisição, do momento de perseguição que a igreja católica matou milhões de cristãos, dizimou cidades inteiras. Jesus não tirou. É certo, Jesus não tirou, porque não era o tempo. Não era o tempo. Deus tem tudo marcado no seu calendário para acontecer todas as coisas na terra. E no tempo certo, no tempo da grande tribulação, Jesus vai tirar, porque é promessa de Deus, na sua palavra. Consolai uns aos outros com essas palavras. A grande tribulação não traz consolo nem para coração de ninguém. Agora tem pregadores aí dizendo, não, mas é porque esses querem ser arrebatados porque tem medo. Não, não é porque temos medo. É porque não queremos passar por esse momento de aflição, que esse momento de aflição não é para a igreja. É para os ímpios. A ira de Deus não é para a igreja, não é para os filhos, é para os ímpios. E é o momento em que Deus vai despejar a sua ira. E Deus vai despejar a sua ira sobre os seus filhos? De forma nenhuma. Louvado seja Deus. Então, consolai uns aos outros com essas palavras. Consolai. Ó, meu querido irmão, esteja consolado. Porque Jesus vai te arrebatar antes da grande tribulação. A grande tribulação só vai acontecer quando a igreja for arrebatada. E olha que ao ressoar da trombeta, tem vários textos falando disso, de ressoar da trombeta, para Deus arrebatar o seu povo. Quando Deus foi se apresentar, louvado seja Deus, quando Deus foi se apresentar ao povo de Israel, aquele dia, Deus mandou que o povo se preparasse 2 dias, porque ao terceiro dia, ele ia descer no monte, e o monte fumegava quando Deus desceu no terceiro dia.
Eles ouviram o som da trombeta, é esse mesmo som da trombeta que nós ouviremos, é o mesmo som da trombeta que os filhos de Israel ouviram ao pé do monte, quando Deus falava com a nação de Israel. Então, consolai-vos uns aos outros. E Paulo falando aqui, em 1 Tessalonicenses 5, 1 e 2, disse, porque relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu vos escreva. Ora, Paulo estava falando para uma congregação de judeus. E com respeito aos tempos e às épocas, não havia necessidade que ele falasse para eles com respeito aos tempos e às épocas, porque eles bem entendiam. Está falando das festas. Eu creio sim que o arrebatamento da igreja acontecerá em uma das festas de Israel. Não vai acontecer em qualquer hora, em qualquer momento. Vai ser no momento, mas não em qualquer momento. Louvado seja Deus. Porque assim como Jesus cumpriu as 4 primeiras festas, o próximo evento no calendário de Deus marcado para cumprir é o arrebatamento, e será na festa das trombetas. Ao ressoar da trombeta, tem uma festa em Israel que é comemorada em setembro, e esse ano vai se comemorar no dia 22 e 23 de setembro. E vai dar exatamente no sinal que está marcado lá em Apocalipse, no capítulo 12, no versículo 1 em diante, sobre a mulher que estará no céu, o sinal da mulher, a mulher grávida, gritando com dores, com ânsia para dar o seu filho. A mulher é Israel e o filho é a igreja. Louvado seja Deus. A igreja que está sendo gerada em todo esse tempo, desde o dia de Pentecostes, quando a igreja foi fundada, até o momento do arrebatamento, a igreja está em processo de geração. Porque Paulo mesmo escreveu a Timóteo, tenho dor no meu ventre, como a mulher que está de parto, gerando o seu filho. Meu filho na fé, Timóteo, te gerei nas minhas entranhas. Paulo escrevendo a Timóteo que gerou a Timóteo em Cristo. Ele gerou a Timóteo em Cristo. Louvado seja Deus. Assim a igreja está sendo gerada. Todo esse período. Então aquele sinal que está lá em Apocalipse 12, diz as pessoas que trabalham em astronomia, os astrônomos, não é astrologia, é astronomia. Os astrônomos que olham os astros, que olham o espaço, diz que esse alinhamento da mulher, da virgem, de acordo com o capítulo 12 de Apocalipse, vai se dar no dia 23 de setembro, em que a virgem, que é Virgo em inglês, a virgem, a constelação de Virgem vai estar na posição de dar à luz, com 12 estrelas na sua cabeça, vestida de sol e com a lua nos seus pés. E com o planeta Rei no seu ventre, saindo no dia 23 de setembro. Tudo vai estar alinhado no dia 23 de setembro. E o arrebatamento eu creio que será na festa das trombetas. Porque como Jesus, é muito evidente como Jesus cumpriu as 4 festas, a sua morte, o seu sepultamento, Jesus cumpriu a primeira festa, a festa do sacrifício do cordeiro. Ele morreu no momento em que o cordeiro estava sendo imolado às 3 horas da tarde. Ele foi sepultado, passou ali o sábado dos pães asmos no sepulcro. Ressuscitou no domingo da manhã, no primeiro dia da semana, na festa das primícias.
e enviou o seu Santo Espírito na festa de Pentecostes. Então, 4 festas foram cumpridas em seguida. A próxima festa é a festa das trombetas ou lua nova. Louvado seja Deus, para a igreja entrar nas suas cabanas. Na festa dos tabernáculos. Para a igreja entrar na festa dos tabernáculos que será cumprida no céu. Louvado seja Deus. Então, com certeza, eu creio, sem nenhuma sombra de dúvida, que o arrebatamento da igreja acontecerá na festa das trombetas e poderá ser esse ano. Não sei, não estou aqui afirmando que vai ser esse ano, mas será na festa das trombetas, porque é muito evidente que Jesus cumpriu as 4 festas, como não cumprirá as outras festas? Os eventos que estão para acontecer não será nas outras festas, com certeza será na data das outras festas. Então tenha esperança. Quanto aos tempos e às épocas, Paulo estava falando para uma igreja de israelitas, uma igreja que sabia muito bem sobre os tempos das festas. Então ele disse, quanto às épocas, não preciso falar. Louvado seja Deus, porque vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite no dia de festa, no dia das épocas de festa. Louvado seja Deus, vem como ladrão de noite. Louvado seja Deus. Não quero me estender aqui para não ficar muito grande esse vídeo. Vou continuar no próximo vídeo. Louvado e adorado seja o Senhor. Glória a Deus.